Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou o Daniel Schneider e estou entrevistando hoje Marcelo Roque. Ele é fundador e CEO da Preço Certo, empresa de formação de preço e indicadores financeiros para negócios. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Temos também o convidado, Eurico Casarino? Cesarino. Falei errado, hein? Consultor de negócios. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Primeira coisa, vamos explorar um pouquinho a Preço Certo. O que vocês fazem? Bom, Daniel, a gente trabalha com precificação e indicadores financeiros. Tá? O nosso intuito é justamente ajudar empresários a ter preços mais competitivos, a ter indicadores que realmente refletem o crescimento de uma empresa, principalmente agora no momento que a gente vive, né, de recessão econômica. É um grande desafio que tem de todo tipo de empresário em diferentes setores, quer crescer o seu negócio efetivamente, melhorando a sua lucratividade, melhorando a sua rentabilidade, e a gente, através de preço, estruturas de indicadores, estrutura de apuração do negócio como um todo, consegue trazer esse tipo de resultado para os nossos clientes. Então vamos tentar pegar algum exemplo. Escolhe um setor industrial, assim, um setor qualquer. Posso olhar até mesmo o próprio varejo. Quando eu estou trabalhando hoje com varejistas, né, hoje a gente tem mais de 1.900 clientes a nível nacional, eu tenho uma média de que 15% da volumetria de venda desses varejistas são vendas realizadas no prejuízo. Então, muitas das coisas que são buscadas por esses varejistas, que não apuram a margem de contribuição da sua venda propriamente dita, a gente só faz um trabalho de identificar, nesse seu volumetria de venda aqui, aquele 1% que você está querendo crescer, muitas vezes a gente já vai conseguir chegar nesse resultado a partir do momento que a gente zera essas vendas sendo feitas no prejuízo. Tá, então eu preciso para o ouvinte conseguir imaginar isso na cabeça dele e entender um pouquinho mais. Então vamos pegar um exemplo de venda de roupa? Pode ser. Por exemplo, uma venda de roupa que você faça ou de qualquer outro tipo de material que você dá um desconto muito grande, né? O lojista ele gosta de dar desconto justamente porque atrai o cliente e, de certa forma, incentiva a compra, né? E aí ele tem o papel dele de tentar trazer um outro produto que vai ser vendido. Eu vou levar uma camisa, mas também vou levar uma bermuda. Eu vou levar uma camisa, mas também vou levar uma meia, seja lá o que for. Só que quando essa venda não acontece de certa forma e ela não é planejada financeiramente, muitas vezes esses são descontos que são feitos no achismo. E aí quando você concretiza a venda, depois que você retira imposto, encargo, comissão, taxa de cartão de crédito ou débito, a venda é realizada no prejuízo. Então você acaba pagando para vender um determinado produto, por exemplo. Tá, então vamos tentar subir aqui o nível da conversa. Quando alguém quer geralmente dar algum desconto, então vamos dizer um desconto, no caso das roupas, né? Você tem 50% de desconto de roupa, fazem isso muito, né? Aqueles sales de final de temporada. Geralmente ele faz isso acreditando que se ele dá um desconto de 50%, o volume das vendas vai aumentar muito e com isso ele vai compensar o desconto e vai poder lucrar mais. Ou seja, em economia a gente chama isso de alguém me ajuda aqui, a elasticidade do preço, né? Se a gente pergunta se a gente abaixa o preço em 1%, se isso vai aumentar a quantidade de vendas acima de 1% ou abaixo de 1%. Só que isso é um futurismo. Então, como você consegue ajudar nesse sentido? No caso, eu consigo trazer a informação e o insumo necessário para saber qual é o mínimo que se pode abaixar e qual é o máximo até onde pode ir. Justamente para que você tenha um range onde você não vai perder dinheiro ou você não vai ser competitivo o suficiente dentro do mercado que você está atuando. Porque, como você falou, você pode até baixar o preço, buscando através desse cálculo de elasticidade, chegar num momento onde você vai ter uma precificação que você vai ter uma volumetria muito grande. Só que em muitos casos o que acaba acontecendo, a gente tem uma volumetria que aumenta, mas que não necessariamente gera lucro para a empresa ou gera resultado para ela. Muito pelo contrário, gera prejuízo. Tá, então, seguindo nesse raciocínio, tem aqui mais uma grande pergunta, né? A verdade é que a gente não sabe quantas unidades vão ser vendidas de alguma coisa. Então você sabe que você tem o teu custo fixo. Então você eu tenho custo fixo de R$10 mil, eu tenho aluguel, tenho algumas pessoas que eu tenho contratadas. Então eu não sei exatamente quantas unidades vão vender se eu abaixar o preço, se eu aumentar. O mesmo, agora a gente está final de ano, então tem... Por exemplo, no final de ano, o que eu faço? Vou aumentar o preço para o ano que vem, vou pegar a inflação, vou aumentar. Muitas empresas falam que não vão aumentar.
Então, de fato, que ferramentas você está dando para eles decidir se ele vai aumentar o preço, não vai aumentar o preço, todo esse tipo de coisa, de decisões? Então, a gente agrega desde essa estrutura de custos, onde a gente pode identificar produtos, por exemplo, onde a gente tem que ter algum tipo de melhor negociação, tanto com o fornecedor, para poder não ter que fazer uma mudança de preço, ou até mesmo na própria percepção de mercado, de entender, esse determinado produto é um produto que é viável, sim, eu ter um aumento no preço dele, por conta da própria percepção de valor que existe para aquele determinado produto e por conta de uma margem maior ser permitida dentro dele, e também identificar quais são esses produtos que são aqueles produtos chaves, né, da venda. Eu tenho um determinado negócio que é o meu carro-chefe. Como é que eu posso usar o meu carro-chefe para criar outros carros-chefes dentro do meu negócio, usando a estratégia financeira para isso? E a gente ajuda esses empresários a chegar nesse ponto. Quem compra hoje, quem é cliente hoje do Preço Certo? Hoje nós temos lojistas, em grande parte, varejo tanto físico quanto online, temos prestadores de serviço, principalmente no setor de franchise, então franquias de diferentes portes, diferentes tamanhos, que tem produtos e serviços que tem que trazer uma rentabilidade objetiva no fim das contas, né? Porque é como a gente fala, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. A gente tem que trazer retorno no fim das contas, não adianta chegar e falar, faturei 1 milhão aqui, mas beleza, eu investi 400 mil nesse negócio, mas eu tive um retorno de 100 mil esse ano. Será que esses 25% que eu tive de retorno são realmente a rentabilidade objetiva que eu estou buscando? O usuário é o financeiro? Não necessariamente. A gente trabalha hoje com o comercial, com o financeiro, com a estrutura de compras, com o CEO e com os principais stakeholders da empresa. Porque acaba envolvendo, no fim das contas, né? Preço ele é a forma como a gente comunica para o mercado a nossa estratégia financeira, a nossa estratégia de negócio, a nossa estratégia comercial e assim em diante. O preço é a forma como a gente tangibiliza, né, no fim das contas, a nossa estrutura de negócios como um todo. Então eu acabo tendo que trabalhar com todos esses stakeholders para poder chegar no preço ideal, para poder chegar no indicador financeiro objetivo da empresa. Você tem o produto, ele é um só, ou você tem um módulo para varejo, um módulo para serviço, um módulo para construção? A metodologia é uma só que está por trás disso, e a gente tem um módulo que atua com venda de produto. Independente de qual tipo de produto ou serviço você vai estar trabalhando com ele, tudo no fim das contas se resume a uma estrutura de custo, a uma estrutura de preço, a uma percepção de valor. E quando você traz a metodologia para cima disso, a gente consegue atender qualquer vertical. E da onde você traz essa metodologia? Porque você tem segurança que essa metodologia é boa? A metodologia da margem de contribuição ela é a metodologia que apura qual é o percentual do preço de venda que você tem que representar efetivamente o lucro do teu negócio, né? É como se eu transformasse a sua empresa numa maquininha de dinheiro. Quando eu faço uma apuração de margem de contribuição numa empresa e eu descubro que a margem dela é 45%, significa que para cada real faturado ela está tirando 45 centavos de lucro. Então eu consigo transformar uma empresa no que é uma máquina de dinheiro. Então eu sei para cada real que sai ou para cada real que entra quanto eu estou efetivamente lucrando. E o principal por trás dessa metodologia é que parte da nossa empresa, um dos nossos sócios é o Roberto Assef, que é um dos maiores especialistas de precificação e indicador financeiro e que inclusive é o pai da precificação hoje no Brasil em termos de todo tipo de conteúdo, livro que você busca sobre esse assunto, foi escrito por um dos nossos sócios. O que levou vocês a fundar a Preço Certo? Onde vocês estavam antes disso? Vamos um pouquinho no tempo, 2 anos antes da Preço Certo ser fundada. Eu como empresário, né, eu estou nessa vida de tomar risco há mais ou menos uns 10 anos e sempre uma coisa, né, conversando com outros empresários, a gente sempre se sente andando em cima de um lago congelado sem saber qual é o próximo passo que a gente vai pisar, se a gente vai afundar ou não e vai morrer congelado, né? E aí uma das coisas que eu sempre ouvia desses empresários e amigos era, cara, eu não tenho certeza se eu estou vendendo e estou ganhando dinheiro. Porque eu vendo, faturo, mas no fim das contas eu estou sempre vendendo o almoço para comer a janta. E aí eu comecei a perceber, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque o cara não está lucrando o suficiente, ou ele tem uma estrutura de capital de giro que está consumindo muito da empresa dele. Como é que eu posso dar uma visualização para ele simples, para essa pessoa que não é um financeiro? Como é que eu posso simplificar isso para ele? Como eu posso trazer uma ferramenta que entregue essa informação digerida para ele? Mas daí nasceu. Tem uma coisa assim que eu ainda não entendi. Então, vamos dizer que eu estou usando a ferramenta. Eu tive hoje um ótimo mês, como você falou, eu tive uma margem de contribuição de 45%. Mês que vem as vendas foram mal, e aí eu não consegui nem pagar o custo fixo. Então, a margem de contribuição do mês anterior, na verdade, ela começa a ser fictícia, porque se eu pego e faço a margem de 2 meses...
Eu tive que pegar o lucro do mês anterior e jogar ele para pagar contas. E essa é muita realidade do que vive a empresa brasileira. É por isso que a gente diz muito no Preço Certo que precificação e análise de indicador financeiro não é um projeto, ela é um processo constante e diário. Porque você consegue entender a partir da volumetria de venda que você está tendo, ter a previsibilidade que aquele mês não vai ser um mês bom, né? Ou que vai ser um mês que vai ter problema. E em cima disso a gente ajuda os nossos clientes a bolar estratégias para contornar isso. Seja uma estratégia de mudança de preço, de promoções pontuais, de criação de pacotes de produtos e serviços que atraiam esse tipo de cliente, justamente para contornar esse tipo de situação. Rico, gostaria de fazer aqui alguma pergunta? Quero sim. Bom dia, Marcelo. Bom dia. O nível de acertos que há durante todo esse período que vocês fazem, tanto o levantamento como o mapeamento, chega a que número, mais ou menos? A gente tem uma média de redução de capital de giro em 15 vezes nos negócios que a gente entra. Então, tem muitos clientes que a gente pega estrutura de capital de giro a 100, 150, 200, 300 mil e a gente consegue reduzir de 10 a 15 vezes esse número, justamente por trabalhar estruturas melhores de compra e venda. Então, muito daquele estou vendendo, o dinheiro está sumindo, então eu não vejo a cor do dinheiro. A gente consegue apaziguar de uma maneira bem efetiva. E também vem trabalhando muito a estrutura de lucratividade e rentabilidade. A gente tem cases de empresas que antes estavam em recessão, aumentando 40% a rentabilidade anual, justamente por conta de uma boa estratégia de preço sendo aplicada, junto a uma estratégia de indicadores financeiros. Muito bacana. Hoje vocês são quantas pessoas? Nós somos 8 pessoas, atendendo 1.950 e poucas empresas. Como essas empresas chegaram em você? Como você conseguiu chegar em tantas empresas em tão pouco tempo? O conceito é muito de startup, né? A gente tem uma estrutura muito enxuta por trás e através de software, tecnologia e automação a gente consegue escalar bastante. Então, muitos desses nossos clientes acabaram vindo a nós através de uma estratégia de marketing digital bem forte, assessoria de imprensa, tudo isso trabalhando em conjunto, fez com que a gente chegasse a um nível bem grande de buscas hoje, né? Então, de maneira orgânica, a gente está cada vez mais se consolidando no mercado como os maiores especialistas de preço. Então, você falou principalmente a área de serviço, a área de varejo, muito forte. Quanto custa o serviço? Como se paga por ele? A gente trabalha tanto o modelo de precificação mensal por loja que a gente atende, como a gente também tem um volume de consultoria que a gente atua em conjunto com essas empresas. E aí esse preço ele vai variar de acordo com o porte da empresa. Por exemplo, eu tenho clientes que são MEI, que está pagando R$50 no mês para estar utilizando a ferramenta e tem uma gestão financeira de um nível de uma empresa já num porte muito maior do que é um microempreendedor individual. Mas o ticket pode variar bastante. Então, na verdade, depende muito, cada caso é um caso, não é? Sim, sim. Como você consegue ganhar escala tendo uma precificação que ela é tão diferente de empresa para empresa? Processo. O nosso processo de precificação, independente do porte da empresa e independente de qual tipo de produto, serviço ela comercializa, é o mesmo. A grande beleza que a gente teve no Preço Certo foi conseguir aliar a tecnologia a um processo padrão que quando a gente aplica o resultado é efetivo. Então, hoje o que eu acabo realizando são boa volumetria desses meus 1.900 e poucos clientes. São clientes que utilizam o software porque a gente automatizou o processo e, mais do que isso, entrega para eles o ferramental para que eles possam operar isso como se fossem os próprios gestores financeiros do seu negócio. A gente capacita o nosso cliente a se tornar um melhor gestor financeiro de uma maneira muito lúdica e simples. Então, eu tenho pessoas que estão conseguindo utilizar e apurar a margem de contribuição, ter o entendimento de ponto de equilíbrio operacional, de capital de giro, de como melhorar esses indicadores da sua empresa através desse nosso assistente virtual que a gente tem. E, em parte, eu tenho outras empresas maiores que têm desafios muito mais complexos que a gente acaba aplicando também a nossa consultoria, também por processo, justamente para poder entregar esse tipo de valor. Muito bacana. Bem, estamos finalizando aqui o nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group.
Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Marcelo Roque. Ele é fundador e CEO da Preço Certo, empresa de formação de preço e indicadores financeiros para negócios. Temos nosso ilustre convidado, Eurico Cesarino, consultor de negócios. Falei certo agora? Dessa vez foi. Que bom. Bem, estamos aqui no nosso segundo bloco. E, Marcelo, gostaria de perguntar, vocês têm um sistema robusto para precificação? Vocês se integram com sistemas de ERP, né? Porque tem muitos ERP que, na verdade, deveriam fazer essa função que vocês estão fazendo. E, por falta de especialidade, eles não fazem, tem módulos de capengas. Vocês falam com esses módulos financeiros, contas a pagar, a receber, crédito, vocês integram com esses módulos, contabilidade, tem essa parte de especificação, toca em muitas áreas. Sim, né? Sim. Um dos principais pontos diferenciais que a gente tem é que gosto de falar que o nosso software trabalha para o nosso cliente, não o contrário. Então a gente trabalha muita integração e automações para que a gente possa dar essa informação. E é como você falou, justamente, os módulos financeiros, em grande parte, são módulos extremamente capengas, que pegam uma estrutura de custo e aplicam um preço a partir de um multiplicador sem nenhuma base estratégica por trás. E dá uma falsa ilusão de que está formando o preço para o cliente. Não é à toa hoje que a gente está falando que mais de 89% aproximadamente de empresas no Brasil são empresas que formam o seu preço errado. São empresas... Quanto? 89% e das empresas brasileiras. E de onde você tirou esse número? Qual é o Isso fundamento tudo dele? veio de uma base amostral que nós temos de mais de 10 mil empresas que foram auditadas pelo Preço Certo hoje através do nosso diagnóstico. Você está dizendo que quanto? 89% fazem a precificação errado, com margens que ela acredita, eu estou lucrando X, quando na realidade eu estou lucrando X menos Y. E muitas das vezes esse X menos Y resulta, inclusive, em empresas que estão vendendo no prejuízo. Que absurdo. Que outras estatísticas você tem para falar um pouquinho desse mercado? Porque é exatamente isso que eu queria perguntar para vocês. Ou seja, como vocês sabiam que tem mercado para o preço certo, né? Quando a gente foi fazer antes de iniciar, né, todo o desenvolvimento, a gente tem muito esse DNA de entendimento de lançamento de produto e tal. A gente foi atrás, né? Tanto, eu fui diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, então eu ouvia muito dos empresários que faziam parte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, essa questão do preço, de como é que eu ganho dinheiro com o meu negócio, se eu estou realmente ganhando dinheiro ou não. E aí eu falei, vou começar a rodar a nível nacional. A gente passou uma pesquisa a nível nacional e a gente descobriu uma volumetria muito grande de empresas que tinham interesse de ter uma ferramenta que ajudasse eles na formação de preço com maior certeza. E mais do que isso, quando a gente começou a conversar com essas empresas, né, e a gente foi vendo, e a tua necessidade de capital de giro, né, que é o grande matador de empresas hoje, se a gente for analisar, está diretamente vinculado ao capital de giro, seguido logo em seguida pela falta de lucratividade objetiva do negócio. A gente descobriu que 96% dessas empresas não têm domínio sobre a sua necessidade de capital de giro. Então são empresários e empresas que estão operando hoje no achismo. Eles lambem a ponta do dedo, apontam o dedo para cima e torcem para o vento soprar na direção correta. Um ponto aqui que você tinha falado que eu achei muito interessante, eu recebi de uma empresa uma planilha de precificação que o Sebrae dá para as empresas que passam pelo Sebrae. E eu tenho um interesse grande pelo Sebrae porque ele toca em muitas empresas, e aí a pergunta que eu tinha era se eles estão ensinando certo ou errado. Porque se estão ensinando errado é uma coisa muito séria, porque eles têm um acesso a uma capilaridade gigantesca. E aí eles fazem uma coisa lá que é muito parecido com o que você mencionou. Eles pegam várias linhas e transformam isso num coeficiente. Então você pega o custo do produto, teu produto custa 10, você multiplica por uma planilha lá, fala então 3,2, então você vai vender por R$32, em tese você vai ter que estar bem. O que tem de errado nisso? Onde está o erro aqui nesse sistema simplista que tem o Sebrae, por exemplo? Em tese você tem que estar bem. Essa frase que você falou, essas palavrinhas ali são o erro principal. Não pode ter em tese. Empresa tem que ser um negócio certo. Você tem que saber exatamente o quanto você está bem ou mal quando você está entrando no negócio. Porque toda a estrutura de um negócio é risco. É totalmente risco. Se a única tarefa que eu tenho dentro da minha casa, que é definir meu preço de venda
e pensar efetivamente quais indicadores financeiros e metas eu quero bater, eu coloco como uma possibilidade e mais do que isso, como uma hipótese de que talvez dê certo e que talvez eu vou estar bem, eu estou começando um negócio errado. Eu estou tocando uma empresa errada. E assim, eu sou muito próximo do Sebrae, né? Eu faço palestras junto com o Sebrae sobre precificação, principalmente lá no Rio, eu estou muito próximo deles nos eventos. Uma das coisas que a gente vem mudando muito na mentalidade como é ensinada a precificação é um erro que é comum na área de precificação, que muito consultor fala sobre isso, que é a diluição de custo fixo no preço de venda. Então, diluição de custo fixo nunca acontece. Isso não deve ser uma prática que é aplicada. Se hoje você pega o teu produto e aplica no custo dele o custo fixo diluído, em termos de volumetria de venda que você tem, você está precificando errado, você está se tornando menos competitivo. Então, assim, a gente começa a identificar alguns padrões, né, de coisas que têm que ser levadas em consideração no momento da precificação e vai trazendo esses dados para melhorar. Mas uma coisa eu não entendi, você falou aqui da diluição do custo fixo. Uhum. Por que está errado isso? Porque imagina o seguinte cenário, eu e você vendemos a mesma caneta, tá, na nossa loja. A diferença é que você tem uma loja que custa R$100 e eu tenho uma loja que custa 100 mil. A diferença está clara que você é mais competitivo do que eu, porque você consegue ter uma estrutura de custo fixo menor. Porém, se a gente compra a caneta no mesmo custo, a gente pode vender no mesmo preço. A diferença está que se eu diluo o meu custo fixo dentro dessa caneta, naturalmente o meu custo aumenta. Eu não tenho como competir com você, eu vou quebrar. E por isso que entra o conceito da margem de contribuição. A margem de contribuição, né, a gente tem que tirar somente os custos diretos, ou seja, o custo da caneta, o custo da embalagem que eu vou vender essa caneta, das comissões, das taxas que eu vou pagar em cima do preço de venda dessa caneta, mas não entra nenhum outro custo dentro. Eu não vou diluir minha conta de luz aqui dentro, minha conta de água, o meu aluguel, o meu, sei lá, o salário do meu funcionário aqui dentro. Porque senão, um cara que vai vender essa mesma caneta do que eu e que vai vender de uma maneira muito mais ótima, com uma estrutura de custo fixo muito mais baixa do que a minha, vai ser mais competitivo. Mas aonde entra aqui a questão do ponto de equilíbrio, né? Porque no final eu tenho que vender um número de canetas suficiente para pelo menos pagar o custo fixo. A partir do momento que eu sei que a margem de contribuição é 45%, eu consigo calcular com o meu ponto de equilíbrio operacional, porque eu passo a entender qual é a necessidade de volumetria de venda que eu tenho que ter para cada 45 centavos que eu ganho de lucro, para poder bater ele. E aí eu começo a projetar efetivamente o negócio em cima do potencial de mercado. Eu deixo de ter, beleza, eu tive até um caso recente, teve uma moradora da Rocinha que ligou para mim, né, o Sebrae me indicou para bater um papo com ela sobre precificação, e eu falei com ela se ela queria trabalhar vendendo sanduíche natural. E aí ela me falou, quero vender sanduíche natural, minha estrutura de custo é essa, meu preço de venda vai ser esse, só que eu tenho que pagar aqui R$500 para minha sobrinha, que vai estar trabalhando comigo, mais R$700 para uma cozinheira que vai estar comigo também, e eu quero tirar também mais uns R$700 de lucro. Pela volumetria que ela tinha de custo fixo e pela margem que ela ia ter, ela percebeu que pelo mercado que ela estava estimando, ela ia ter que vender 3 vezes mais do que ela venderia de sanduíches naturais para ela poder bater a meta financeira dela. E aí ela chegou à seguinte conclusão, então eu não vou poder só ter sanduíche natural, eu vou ter que também começar a trabalhar com quentinha, que com quentinha isso aqui vai ser possível. E só da gente ter falado, se eu não me engano, acho que a gente bateu um papo de 20 minutos, né, desenhando essas coisas em conjunto por telefone, ela conseguiu visualizar claramente o que ela tinha de fazer de mudança na estratégia dela. E ela evitou possivelmente um grande problema financeiro que ela teria a partir do início do negócio dela. Você gostaria de fazer alguma colocação? Você falou uma coisa muito interessante, porque vocês estão fazendo aqui um trabalho beneficente. Né, vocês estão ajudando pessoas que provavelmente não podem nem pagar R$50 para ter o teu aplicativo. Isso você está fazendo como Marcelo ou está fazendo como preço certo? Olha, a gente sempre acreditou como empresa, né, e a empresa reflete valores que a gente tem como sócios, acho que não é uma exclusividade só minha, que a gente tem que ter um espírito onde a gente consiga fazer as pessoas prosperar. Não adianta, né? Hoje o MEI é o futuro micro, que é o futuro pequeno, que é o futuro médio e, quem sabe, o futuro grande. Então, muito da nossa estratégia está em dar literalmente o nosso conteúdo. Se você acessa o nosso site hoje, tudo que a gente faz do preço certo a gente entrega de graça. Tudo. Você consegue encontrar todos os nossos conteúdos, o processo que a gente aplica, as planilhas que a gente usa, isso quando a gente trabalha com planilha, acesso ao nosso sistema, você consegue todos esses dados numa boa. E você pode tocar aquilo. A gente quer que as empresas sejam prósperas financeiramente. Porque não tem como, quando a gente está falando que uma empresa quebra, a gente está falando que um sonho que se interrompe, a gente está falando de empregos que são perdidos, e tudo isso impacta negativamente na economia, impacta negativamente na sociedade, né? Vamos falar aqui
de um conflito que existe entre... Porque eu perguntei para você, esse produto do preço certo ele é só para o financeiro? Você falou, não, o comercial também usa. Mas tem aquele conflito entre o comercial que quer baixar o preço porque ele quer vender e ele recebe sobre comissão de venda, então ele não está olhando o lucro. E tem o financeiro que está tentando falar, mas isso aqui tem que dar lucro, e eles estão nessa briga. Você sente isso no dia a dia através do preço certo, esse conflito? Olha, até que não, porque as empresas hoje, né, sempre que eu vou conversar com qualquer empresa, essa frase que eu falei, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade, é tipo a minha frase de entrada. Eu sento na reunião, bom dia, faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. E aí, quando eu falo sobre isso, é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo, porque faturamento está deixando de ser a única métrica, né? Eu tenho que ter faturamento, tem que ter margem. Se eu não tenho faturamento e eu não tenho margem como objetivo da minha empresa, meu indicador está totalmente errado. Se eu estou preocupado exclusivamente com faturamento, atrocidades vão acontecer dentro do negócio, como você está falando. E hoje, assim, quando eu entro num cliente, faturamento é prioridade? É prioridade, mas só faturamento com margem. É muito melhor trabalhar ganhando dinheiro do que trabalhar efetivamente perdendo. Tá bom, então vamos tentar complicar um pouquinho mais a situação aqui. Pega uma empresa, ela já tem a dívida, ela já fez a besteira. Tá. Então ela já tem a dívida de banco, ela tem a dívida tributária, ela tem dívida de funcionários que ela tem que pagar FGTS, etc. Então ela já tem a dívida. E você falou que você não olha essa questão do custo fixo, mas aquilo meio que passou a ser parte de um passivo que ela tem. O que você fala para essa empresa em termos de precificação? Então, na realidade, o custo fixo entra sim na apuração. A questão é que ela não entra na formação de preço. Todavia, eu posso citar um caso que aconteceu. A gente tinha uma fábrica de colchões que se aproximou da gente lá do Paraná. E justamente, mesmo cenário que você falou, dívidas trabalhistas acumuladas. Qual foi o grande trabalho que a gente fez para ajudar na recuperação deles, né? E transformar uma empresa que antes estava perdendo 8 mil, 9 mil reais por mês em uma empresa que está gerando 2 mil, 3 mil de caixa positivo. A gente olhou, parcelou dívidas junto com eles, trabalhou, né, junto com o banco, trouxe para dentro do custo fixo dessa projeção, trabalhou estratégia de preço para que a gente conseguisse atualizar esse ponto de equilíbrio operacional e, em cima da sua volumetria de venda, conseguir bater o custo fixo, que não só era pagar o que já tinha, como também honrar com as dívidas e os parcelamentos que eram anteriores. E essa empresa hoje está se reerguendo. Então, justamente quando você tem passivos, quando você tem dívidas antigas, a gente só faz uma atualização de custo fixo em cima do parcelamento que você vai ter que fazer para pagar aquilo. E em cima disso, a gente cria toda a estratégia para que seja viável que você quite esse negócio. Deixa eu ver se eu entendi. Você pega uma margem de contribuição, vamos ficar com aquela margem que ficou confortável lá dos 40%, mais ou menos, e uma vez que você tem essa margem, essa margem vai para pagar diferentes contas. Uma conta é uma conta uma conta operacional, tem que pagar o aluguel desse mês. Perfeito. Mas eu vou ter uma conta que é para pagar o passivo trabalhista, Exatamente. Uma conta para pagar o passivo tributário e... Eu gosto de falar que a margem de contribuição, ela é primeiro o lucro da empresa para então se tornar o lucro do empresário. Como assim? Significa que toda vez que eu estou faturando, eu estou contribuindo com 40 centavos para pagar as contas. Só que aí, quando eu paguei todas as contas, independente de ser o meu custo fixo mais as minhas dívidas, eventualmente isso se torna lucro. E aí sim torna-se o lucro do empresário. Falar aqui de precificação, pegar um caso que eu acho muito interessante, que é o caso da Netflix. Porque antigamente, antes da Netflix, basicamente o modelo que tinha era você tem um modelo do pagamento mensal da TV a cabo, que é um pagamento, pelo menos no Brasil, exagerado. E aí entrou o pay-per-view, então você paga para assistir algum filme. E aí veio a Netflix e falou, não, dá para pagar mais ou menos 5 a 10% do que você paga hoje, se dá para pagar para ter esse conteúdo, e não tem nenhum pay-per-view, tem todo o conteúdo aí. E aqui volta, toda pergunta aqui ou me corrija onde eu estou errado, mas toda pergunta aqui é quantos usuários vão estar pagando essa mensalidade, porque eles têm um custo de pagar para os estúdios e pagar. Então, tem precificação mais simples do que essa? Assim, por que eles chegaram no valor de R$22 e não de R$19 e não de R$25? E por que eles conseguem fazer isso e uma empresa de TV a cabo não consegue? Na real, todo tipo de negócio é viável trabalhar estratégias de precificação nessa linha também. Tá? Qualquer modelo de negócio que você puder pensar, vai ser possível você fazer isso.
qual que é a grande complexidade que está por trás disso? Você tem que ter uma rentabilidade objetiva. E o que é o grande trabalho que uma empresa de SaaS, né, de Software as a Service, vai fazer, que é o caso da própria Netflix? Ela vai entender o seu montante de investimento, ou seja, o seu patrimônio líquido total do negócio, e em cima disso ela vai ter uma rentabilidade objetiva que ela quer bater ano após ano. Quanto do meu investimento eu quero ter de retorno a partir do meu ano? Então, se eu quero bater, sei lá, 300% da minha rentabilidade no fim do ano, eu tenho que entender que, se eu estou cobrando R$19,90, eu vou precisar de, sei lá, 50 mil clientes. Mas, se eu estou cobrando R$22,90, eu não vou precisar de 50 mil clientes, vou precisar de 35 mil clientes para poder bater a minha meta. Então, a grande chave, quando você está trabalhando a precificação de SaaS, primeiro, é encontrar a rentabilidade objetiva. Segundo, cruzar isso com o teu potencial de mercado. Quando você fala de rentabilidade objetiva, você está falando em que linha do tempo? Imagina o seguinte, você tem o seu dinheiro hoje, você ganhou R$100 mil aqui, eu estou benevolente, tirei 100 mil do meu bolso aí na tua mão. Opa, tá gravado, tem testemunha aqui. Você tem a opção do seguinte, né? Do meu lado, eu posso falar, cara, você quer botar isso no Tesouro Direto? Tesouro Direto vai tirar 14,5% ao ano. Você vai poder render isso aí, esse dinheiro, e no fim de um ano você vai ter 14,5% rendido desses 100 mil. Vai tirar lá mais R$14.500 que vai sair do teu bolso, que vai vir para o teu bolso por conta disso. A empresa nada mais é do que um mecanismo de investimento. Você bota dinheiro de um lado, você tem que ter a rentabilidade do outro. Se você hoje visualiza a empresa, por mais amor que você tenha a ela, como qualquer coisa, sem ser uma estrutura que te traga rentabilidade, você está tendo um negócio que não é gerador de valor propriamente dito. A gente tem que ser capaz de multiplicar o dinheiro. Então, sempre que a gente está falando de um investimento que está sendo feito, sempre que a gente está falando de um negócio que está sendo tocado, a gente sempre provoca os nossos clientes a falar, cara, qual que é a rentabilidade objetiva de vocês? Quanto a gente vai retornar para o teu franqueado? Quanto a gente vai retornar para os teus vendedores? Quanto a gente vai retornar para você? Perfeito. Finalizamos aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. A gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando o Marcelo Roque. Ele é fundador e CEO da Preço Certo, uma empresa de formação de preço e indicadores financeiros para negócios. E nosso ilustre convidado, Eurico Cesarino, consultor de negócios. Marcelo, um grande problema que empresas têm na precificação no Brasil, e você me corrija se eu estou errado, é que eu sou uma empresa que sou todo corretinho. Então eu pago imposto, faço tudo certinho, pago todos o CLT bonitinho. Eu estou concorrendo com esse cara malandro, safado, não paga imposto, não emite nota fiscal, não paga o CLT. Então, e aí começa o problema, porque o meu preço começa a aparecer acima do preço de mercado, mas ele não é acima, ele simplesmente é honesto. E eu estou concorrendo com pessoas desonestas. Você viu esse caso? Ou isso é só para vender jornal? Eu já tive casos de distribuidora, de empresas, principalmente de distribuição no interior do país, que o caso é exatamente esse. O cara tem 25%, 20% do faturamento dele declarado e o resto é dinheiro por fora, né? Isso é uma prática, não preciso nem dizer porquê, mas mais do que isso, ele dá uma falsa ilusão de rentabilidade e lucratividade para a empresa. Por quê? A tendência cada vez mais é a digitalização, né? Então, essas empresas hoje, que são empresas que estão crescendo cada vez mais e acumulando passivos, seja trabalhistas por conta de funcionários que estão cada vez mais há mais tempo dentro do negócio, seja por conta de crédito, débito, dívidas que estão sendo assumidas para fazer justamente o crescimento da empresa, né? Tomada de capital. Eventualmente, a conta vai vir para ser paga, né? E com relação a próprias empresas que estão entrando nesse mercado e que entram corretas, o grande componente que acaba alterando para elas
está diretamente no ponto de equilíbrio operacional dela. Ela vai precisar vender um pouquinho mais por conta dela pagar mais encargos para poder justamente bater as metas financeiras do negócio. Agora, eu vejo que esse é um problema que num horizonte de curto prazo tem uma tendência de reduzir consideravelmente. Hoje qualquer coisa de nota que é emitida automaticamente é cruzada com o que você está faturando dentro do banco, é cruzado automaticamente com quanto está sendo distribuído de lucro. Enfim, a Receita tem acesso a todo esse tipo de informação. Você que olha essa questão de precificação, os empresários reclamam muito da questão de excesso de impostos. Uhum. Quando você vê a precificação e você vê não a margem de contribuição, mas você vê o que sobra para o empresário, faz sentido ou a gente realmente tem um país onde os impostos fazem a vida ou fazem ser um empreendedor muito difícil? É uma complexidade de ser empreendedor no Brasil, né? A gente está falando hoje, a média, se eu não me engano, é 36%, 37% do volume de faturamento é pago imposto, de certa forma. Isso tanto imposto direto da venda, quanto impostos indiretos, que a gente está falando aí, trabalhistas, enfim, tudo. Quanto você falou? 36% a 37%. Ok. Que é um volume que é considerável, né? O problema maior para mim não é nem a questão, e que eu vejo inclusive de boa parte dos empresários que eu converso, o problema não é pagar o imposto. O problema é a falta de retorno. Só isso. Se o retorno fosse bom, não tivesse a roubalheira que tem hoje, muito provavelmente as pessoas não se sentiriam desconfortáveis em pagar imposto. Então, assim, hoje é uma realidade. Por mais que a gente não goste, tem que fazer. Não tem o que fazer. Se você quer ter um negócio, se você quer ter uma empresa, você tem que pagar imposto. Ponto. Você tem que pagar imposto, tem que pensar a melhor forma. A melhor estratégia de pagar menos imposto, a melhor estratégia para conseguir ter um capital de giro bom para a empresa, de controlar o indicador financeiro para que você possa ter uma empresa que cresça. E que não cresça como um câncer, mas que cresça como um negócio próspero e sustentável. Falamos aqui da questão tributária, eu queria perguntar para você, existe esse modismo que veio dos Estados Unidos, chamado Black Friday. Uhum. E nesse Black Friday, assim, é uma loucura. Para mim, Black Friday é mais ou menos... eu tento fugir disso, porque não sei, não me sinto inconfortável, não sinto que é alguma coisa estranha nisso. Mas as empresas baixam os preços assim de forma repentina e cria uma super demanda. E você recomendaria aos teus clientes subir na onda do Black Friday? Olha, Black Friday é um grande evento de marketing, né? Então, mais do que você pensar em rentabilidade, muitas vezes na própria Black Friday a gente está pensando em abocanhar mercado. A gente baixa preço, reduz margem, às vezes chega a margem negativa. Muitas empresas, inclusive, chegam a margens relativamente negativas, porque elas acabam queimando a verba de marketing delas para poder pagar para vender num preço muito abaixo da concorrência, de certa forma abocanhar um mercado um pouco maior. Então, assim, dá para surfar sim a estrutura da Black Friday como um evento de marketing, ou até mesmo como um evento que vai trazer alguma rentabilidade para o negócio ou lucratividade para o negócio, porém, tem que ser um evento muito bem pensado com relação aos indicadores financeiros que a empresa tem. Se não se apura a margem de contribuição e não se sabe efetivamente, você pode acabar tendo um grande problema. É a mesma coisa que a gente vê, né? Black Friday é muito forte em varejo online. E varejo online também é muito comum a gente trabalhar frete grátis. Nossa, a quantidade de clientes que perde dinheiro por conta disso é gigantesca, porque você, além de você estar vendendo um produto num custo muito baixo, você ainda está pagando frete. E dependendo de para onde você vai, dependendo de qual tipo de produto, às vezes o frete chega a ser 30%, 40% do valor da própria venda. Então você acaba gastando muito dinheiro e dessa forma você vai comendo o caixa da tua empresa. Muito legal. Eu queria pegar outra questão de precificação que a gente vê ultimamente, Uber versus táxi. Você pega um táxi para o aeroporto aqui de um local razoavelmente no centro de São Paulo, para o aeroporto de Guarulhos, pode custar de 100 a 140 reais. Você pega um Uber, fazer o mesmo trajeto, aí tem o X e tem o tal, mas no Uber X sai mais ou menos 50 reais, e no Uber Black sai 80, 90 reais. Então, o que significa isso? Que a gente estava sendo roubado pelos taxistas e pela prefeitura que define esses preços até hoje? Ou seja, dá para ser uma empresa rentável e sustentável com preços muito mais baixos e nós estamos sendo literalmente passados para trás? Olha, geralmente esses modelos, né, são modelos que estão vinculados a outras estruturas de receitas em conjunto, né? Quando a gente está falando de Uber, etc. Não é único exclusivamente a receita
oriunda de corrida que vai fazer a empresa crescer muito. O ponto que eu vejo antes, a estrutura de táxis, independente do custo, ela surfava uma rentabilidade muito alta mesmo. Então, você tinha um mercado que estava sendo, não vou dizer explorado, mas um mercado que pagava um preço que era mais alto. É isso. E agora está surgindo competição, mas isso se reflete não só aí, tá? Em qualquer lugar. Se você tem uma empresa que tem uma estrutura de rentabilidade muito alta, o mercado naturalmente reage a ela. E isso até mesmo sem saber qual é a tua rentabilidade. Por exemplo, você vê uma barbearia que está dando certo, tá? Você vê, lançou uma barbearia, sei lá, em Itaim Bibi ali, maravilhosa. Pessoal você vê que o cara está saindo no jornal, você vê que está tendo rentabilidade, mas a primeira coisa que você vai notar, na outra esquina vai surgir uma barbearia. Depois de uma outra vai surgir outra. E aí quando você vai perguntar para esse mesmo sócio dessa primeira barbearia que foi fundada 1 ou 2 anos depois, você vai notar que às vezes a rentabilidade dele caiu pela metade, caiu para 1/3 do valor, justamente porque a competição aumenta. Então o que está acontecendo hoje é que, através da tecnologia, está sendo fácil, muito fácil, se tornar competitivo com outros modelos de negócio que já existiam. Né? Que foi o próprio caso do Netflix, é o próprio caso do Uber, o próprio caso do Cabify, 99 e assim diante. Então, assim, é o passo natural. A gente vai viver uma era de competitividade cada vez maior, onde os nossos profissionais, até mesmo de mais baixo nível, se tornaram pessoas extremamente capacitadas. Antes você comprava um negócio de comprava o valor de que entregava o valor de só que hoje esse cara de está entregando o valor de 3 ou de 4, porque ele consegue se capacitar, ele tem acesso à mesma ferramenta que eu, ele vê os mesmos filmes que eu, ele tem acesso aos mesmos conteúdos que eu, ele pode, por mais que eu vá em Harvard, ele consegue pegar o mesmo curso que eu fiz em Harvard e assistir pela internet. Então, assim, hoje nós temos pessoas que vão se tornar cada vez mais orientadas à entrega por conta do valor que elas entregam, e a gente tem a tecnologia que ajuda elas. Então, naturalmente, as estruturas de custo de prestação de serviços e vendas de produtos vão se tornar estruturas de custos menor e, naturalmente, a precificação vai se tornar um elemento cada vez mais competitivo para os negócios. Muito bem, eu quero pegar esse ponto aí que você falou das pessoas. Você tem esses sites, cada vez que estão surgindo, se desenvolvendo, como Uptime, Fiverr, Freelancer.com, GetNinjas, onde, na verdade, pessoas físicas se transformam em empresas e elas oferecem um serviço. E elas têm que precificar o tempo delas. Elas têm que dizer como elas vão fazer o serviço. O que é bem desafiador, porque às vezes você acha que um serviço vai te demorar meia hora e pode ser que demore 1 hora, né? Não é uma coisa... E aqui você está falando com uma pessoa, ou seja, ele não tem uma estrutura de uma empresa, de ter alguém que é especialista. O que você pode dizer para essas pessoas, para elas aprenderem a precificar o tempo correto? E o que elas fazem? Porque é um ambiente muito competitivo, né? Então, já que é um marketplace com tanta gente, às vezes tem pessoas que vendem supostamente o mesmo serviço, você tem um problema lá muito sério de medir qualidade, né? Então, às vezes você está falando, poxa, meu preço é R$25 a hora e tem alguém vendendo por 5, por R$10. O que você indica para essas pessoas? A primeira coisa que você vai ter que olhar é qual é o tipo de rentabilidade que você quer ter, né? Quanto efetivamente eu quero tirar de dinheiro desse negócio. Porque aí, em cima disso, quando você chegar nessa linha e entender o volumetria de horas que você vai querer trabalhar num mês ou numa semana, você vai conseguir chegar num preço de homem-hora que você vai trabalhar. E aí o segundo passo disso é cruzar com o mercado. Não adianta nada eu chegar e falar, minha hora vale R$1.000. Só que aí eu chego num determinado momento e vejo que meu concorrente está cobrando R$100 a hora. Só que aí qual é a decisão que eu tenho que tomar, que é a decisão destemida que está por trás disso? Se o meu concorrente cobra R$100 a hora e eu quero tirar R$1.000 a hora, eu estou fazendo o trabalho errado. Eu vou ter que fazer outra coisa. Ou então eu vou ter que me adequar ao mercado. Ou então eu vou ter que buscar estratégias de posicionamento para que eu possa mudar a percepção de valor do meu cliente. Então, quando eu trabalho esses 3 pontos, eu consigo chegar efetivamente o meu preço de venda final. Só que a grande chave, e que acho que a gente tem uma cultura, eu não sei se é por conta de novela, que empresário é criminoso, enfim, que era no passado, né? Hoje nem tanto, mas a gente nunca pensa no eu. Se eu estou botando dinheiro para fazer um negócio, que eu vou empregar pessoas, o que eu quero tirar disso? Quanto eu quero tirar disso e em quanto tempo? Se eu consigo responder essas perguntas para mim de uma maneira verdadeira, daquilo que eu estou buscando, algo realista, eu não vou fundar uma empresa para tirar 50 milhões daqui a 1 ano, eu estou fundando para poder tirar
o dinheiro para ter uma rentabilidade específica, objetiva para o meu negócio, e eu começo a trabalhar de trás para frente, para eu chegar nisso eu preciso fazer isso e cobrar tanto. E aí eu começo a olhar minha concorrência, eu consigo montar uma estratégia de preço. Bem, estamos finalizando aqui o nosso terceiro bloco. Eurico, você gostaria de fazer alguma pergunta? Quero sim. Marcelo, em algum momento, numa empresa que você fez todo esse mapeamento, houve algum momento que foi necessário fazer alguma fusão entre duas empresas no mesmo segmento para que se pudesse dar suporte e se manter? Não necessariamente. O que a gente acaba encontrando é a necessidade de trazer novos produtos e novos serviços, ou às vezes trazer carteira de cliente. E aí a fusão é algo recomendado. Mas assim, na minha prática eu não cheguei a ver nada disso acontecendo. Em boa parte eu vi novas linhas de produtos e serviços serem criadas e muito trabalho de pacotes, que a gente chama, né? Que é criar modelos de venda onde eu posso trazer 1, 2, 3 produtos em conjunto justamente para poder agregar uma margem maior para a empresa. Muito bem. Estamos finalizando aqui nosso terceiro bloco com a mensagem que empreendedorismo é o maior trabalho social que a gente conhece, por dar emprego, por pagar imposto e etc. A gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o terceiro ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Marcelo Roque, ele é fundador e CEO da Preço Certo, uma empresa de formação de preço e indicadores financeiros para negócios. E nosso ilustre convidado, Eurico Cesarino, consultor de negócios. Eu queria falar com você um pouco de de preço, óbvio, mas a gente sempre, quando compara preços de serviços e produtos aqui no Brasil, a gente fica em choque como a gente paga mais caro do que em outros lugares do mundo. Se fala muito da questão de impostos, mas a pergunta é se é só isso. Por exemplo, você vê se bancos, por que a gente paga tanto por serviços financeiros? É realmente por imposto ou simplesmente porque tem pouca concorrência? Você tem 4 a 6 bancos que dominam praticamente todo o mercado. Supermercado, você tem umas 4 marcas que dominam praticamente todo o mercado. Em telecomunicação, você tem umas 4 marcas que dominam os supermercados. Para levar essa questão do banco para o comparativo, os Estados Unidos são mais do que 10 mil bancos, né? Então, eu queria entender ou ver a sua posição sobre isso. Tem uma coisa que eu vejo, né? Quando não há competição, vira um mercado de nadar de braçada. Você pode cobrar o quanto você quiser, você pode fazer o que você quiser. A questão é que, em partes, né, a gente vê que existe uma mudança grande de paradigma. Quando a gente falava de cartão de crédito, não existia outra bandeira, né? Não existia outra forma de você adquirir um cartão de crédito, aí surgiu o Nubank. Aí começou a surgir um monte de outros cartões de crédito, sem anuidade, com outros tipos de benefícios, com programas de remuneração por pontos, né, melhores. Hoje estão nascendo mais bancos mais baratos, bancos cooperativados, bancos que você não paga taxa, bancos, enfim, está nascendo de tudo. Então, assim, com a tendência da competição, cada vez mais a gente vê que essas taxas vão diminuindo, né? Um outro ponto que torna os produtos e serviços brasileiros muito mais caros, né? A gente está falando de imposto e estrutura de custo, né? Quando eu estou falando que eu vou trazer um produto dos Estados Unidos, eu tenho 85% de tributação em cima dele, ou 150% de tributação em cima dele, porque eu quero incentivar a indústria nacional. Quem paga a conta é o consumidor, não tem para onde correr, né? E aí a gente acaba gerando um negócio onde, por conta de isenções que são dadas pelo governo
E a gente vê aí muito escândalo por trás dessas isenções, principalmente agora, né? Eu que sou do Rio, vejo isso com muita frequência, inclusive. Estou com 3 governadores e ex-governadores do nosso estado presos por conta desse tipo de coisa. Já são 3 presos? São 3. Peraí, vamos lá. Tem o Cabral, a Rosinha e o Anthony. A Rosinha tá presa? Tá, prenderam eles ontem. Ah, fantástico. Enfim, a gente tem muita gente sendo presa, né? Independente aí de quem é culpado ou não, mas fica claro que existe alguma coisa errada na brincadeira. Vou ter que tirar o Brizola do túmulo, cara. Pra poder dele também. Tá remoendo no túmulo, né? É uma situação assim que impacta o todo, né? Você vai pegar a própria estrutura de ônibus, né? Que hoje é onde a Lava Jato tem batido muito lá no Rio de Janeiro. Um monopólio completo com agências reguladoras que ganhavam prêmios em cima de aumentos de preço. O cara recebia 1 milhão a mais todo ano como prêmio. É meritocracia. Caso ele conseguisse aprovar um aumento do ticket, né, de ônibus para essas empresas. Então, assim, enquanto houver monopólio e regulação nessa área, não que eu seja o super anarquista que não tenha que ter regulação. Acho que regulação faz parte. De qualquer tipo de serviço tem que ter um tipo de regulação. Mas enquanto não se abrir a possibilidade, é um problema. Enquanto não se abrir a possibilidade do mercado dele competir de maneiras iguais, fica complicado, né? Teve um caso que aconteceu e inclusive eu fui muito contra, né? Tava tendo muita isenção de imposto para trazer empresas de fora para cá. Só que, beleza, fizemos isso, né? Trouxemos muito investimentos e a gente bateu muito no peito, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente trouxe 1 bilhão de investimento estrangeiro para dentro do Rio. Só que não foi pensado na estrutura de investimento local. Então, o que aconteceu? Muitos empresários de micro e pequeno porte venderam suas empresas. E venderam, assim, para ser contratados por essas empresas, porque não tinha como concorrer. Deram isenções tributárias para essas empresas, deram isenções de IPTU, deram isenções de alvará e tudo, com muitas facilidades para que essas empresas se assentassem, destruindo toda a estrutura local. Enfim, como é que se ganha dinheiro dessa forma e como é que se desenvolve a estrutura nacional? O Brasil acaba sendo esse país de muitas antíteses no próprio discurso, de muitas dualidades. Enfim. Isso toca no tema da insegurança jurídica. Eu queria pegar aqui o tema da construção, porque quando você vai fazer precificação, você tem principalmente algumas áreas, alguns setores econômicos onde existe muita incerteza. Então, por exemplo, eu vou vender um apartamento, né? Eu sou uma imobiliária, uma construtora. Bem, a lei mudou, a lei permite a pessoa que comprou pedir a devolução do dinheiro, porque não pode pagar e quer o dinheiro de volta. Uhum. Ou seja, isso complica muito a precificação, ao meu ver, né? Porque eu vendi, só que pode ser que eu vou ter que recomprar. Você aumenta o seu prazo de recebimento, que a gente chama. Então, como isso então impacta a precificação quando você tem essa questão estatística jogando aqui? Não é só vender, de repente você tem a devolução, você tem uma série de fatores aqui, com certeza. Na realidade, isso impacta o seu contas a receber. Isso não vai impactar, de certa forma, a sua margem. Pode até impactar se você quiser, mas o que impacta mesmo é o seu capital de giro. Por quê? Antes, se eu recebia o dinheiro em 2 dias, eu recebia em 2 dias. Mas se agora eu recebi em 2 dias, mas eu tenho até 30 dias para poder retornar o dinheiro, eu não posso contar com o ovo ainda dentro da galinha. Eu tenho que esperar os 30 dias para então eu poder usufruir desse dinheiro. Ou ter um capital de giro necessário para eu poder usar, uma reserva para eu poder usar para poder reembolsar esse meu cliente, caso ele venha optar por sair do negócio. Só que isso é uma análise que pode parecer complexa, mas é muito simples de fazer. A grande chave é olhar o indicador financeiro. Quando você olha o indicador financeiro e vê que necessariamente mudou essa visão, por exemplo, a gente tem na própria compra online o direito de arrependimento em 7 dias após o recebimento do produto. Não é nem quando é a compra. O produto chegou na casa, eu tenho 7 dias a partir do momento que chegou na casa. Perfeito. Eu comprovei que chegou lá. Eu só posso contar que eu tive o faturamento daquele determinado cliente a partir do momento que vencerem 7 dias da entrega. Então, quando o cliente fala, o meu recebimento é em D+2, porque eu vendo no cartão de crédito e tenho antecipação de recebível. Mentira. Seu recebimento é D+2, mais o tempo de entrega, mais a taxa do direito de arrependimento. Então, quando você vai ver o seu capital de giro que está mensurado para D+2, na realidade era para ser um capital de giro mensurado para D+11. E aí, quando você vê essa falta, começa a dar... o que a gente precisa, né, para quebrar um negócio é
é uma sequência de pequenos erros. Que O negócio que quebra por um erro muito grande são raros. Os negócios quebram por sequências de pequenos erros. E não apurar o capital de giro e os indicadores financeiros é literalmente quando você tem uma volumetria de venda que vai crescendo, né? Porque é natural das empresas, é o momento que você quebra. Muito bacana. Onde você se vê daqui a 5 a 10 anos? Num Rio de Janeiro mais justo, se Deus quiser, e menos corrupto, com uma empresa atendendo 50 mil clientes a nível nacional, com pelo menos uma redução de 89%, a gente cair para uns 80% ali na nossa base de clientes, que sejam empresas que estejam mais maduras financeiramente falando, que a gente consiga trazer um capital de giro, trazer indicadores financeiros que possam tornar essas empresas mais competitivas e mais rentáveis, gerando mais empregos, diminuindo essa estatística esdrúxula que a gente tem hoje. É isso. Tornando o negócio mais prósperos. Eu quero tocar aqui mais um tema da volatilidade. Pegam, por exemplo, um importador ou exportador, onde o preço é em dólar e tem que vender, por exemplo, em real, um importador. Como ele precifica sabendo que tem a volatilidade do dólar? Então, quando você vai fazer uma importação, né, você tem importadoras que trabalham contigo ou você pode fazer importação. E geralmente você negocia com bancos ou negocia com seja lá com quem você vai fazer o tipo de importação, qual é o dólar fixado que você vai trabalhar. E com isso você tem uma estrutura de custo. A questão é, como você mantém preços fixos, sendo que a sua estrutura de custo é volátil? Perfeito. Então, a grande chave que a gente trabalha com esses clientes nossos de importação é, de duas uma, se a sua empresa pode trabalhar com preços voláteis, trabalhe. Você tem que ter precificações ajustadas baseadas no teu custo, não tem para onde correr. Se você não pode fazer isso, trabalhe com uma precificação que você vá ter uma rentabilidade objetiva no pior caso. E aí, em cima disso, você vai buscar compor o suficiente para poder, sei lá, em determinado mês eu vou comprar mais para tentar ter um volume maior, só que vou aumentar meu capital de giro por conta disso. Enfim, você vai ter que planejar em cima desse negócio para poder atingir a rentabilidade objetiva do teu negócio. Eu estou pensando aqui nessas coisas que você está falando e me vem à cabeça que se o número de empresas que precifica errado é tão grande, isso tem a ver com uma certa ganância do empreendedor, do empresário, porque fala, ele vende num preço abaixo do preço que deveria ser para tentar ganhar mercado, porque se ele usasse realmente o preço correto, ele teria que ser um pouquinho mais caro e teria que crescer de uma forma mais orgânica, mais sustentável e ia demorar mais. Isso tem fundamento o que eu estou dizendo? Eu sinto, assim, né, conversando com os empresários, que eles são muito preocupados com o consumidor. Tá? Principalmente essas empresas novas, de micro, pequeno e médio porte que eu venho conversando, elas são preocupadas em dar o preço justo para a percepção de valor que o cliente tem. O problema é que, principalmente o empreendedor que está por trás, acho que não existe um empreendedor que goste de perder venda. Nenhum. Acho que quando você fala que vai perder uma venda, o empreendedor fica louco. Porque venda é o nosso DNA, né? Não existe que a gente tem que ter venda, senão o negócio não funciona. Só que muitas vezes em alguns casos, né, são vendas onde a gente trabalha e paga para trabalhar, em vez de vendas que realmente geram resultado. O problema não está em vender e pagar para trabalhar, em abocanhar mercado, baixando o preço muito abaixo da concorrência. O problema está em você não ter um amparo, melhor dizendo, financeiro e estratégico para isso, né? Se você pega hoje e começa a fazer suas vendas, eu tive um caso, por exemplo, de uma fábrica de sungas no interior da Bahia, os caras estavam faturando em torno de 150, 180 mil mês em vendas e falando, cara, a gente não está tendo lucro, né? Não está tendo lucro, a gente não vê lucro. A gente foi descobrir que tinha uma sequência, né, de sungas que eles vendiam negociada para um fornecedor, para um cliente final que comprava em grande volume, que eles estavam pagando R$ 2,70 por sunga para vender. Quando você está falando em pagar R$ 2 por unidade de produto vendida, você está falando que você está perdendo muito dinheiro. E sabe por que eles pagavam R$ 2,70? Porque em cima da venda, além deles terem dado desconto, eles davam 10% de comissão para um vendedor. Então, assim, quando você vai fazer o seu preço, a primeira coisa que a gente pensa é, tirando isso eu vejo assim com muita clareza. O pessoal fala, vou apurar minha margem aqui. Eu vou olhar minha margem, só que eu estou olhando minha margem tirando o imposto. Mas eu não vejo o custo da minha comissão, eu não vejo o custo do meu cartão de crédito, eu não vejo o custo efetivamente que eu vou ter de venda, né? Que são todos os pequenos percentuaizinhos que vão dando cortes na margem.
E quando a gente vai ver essa conta no fim do dia, eu estou pagando para vender ou estou tendo um lucro muito abaixo daquilo que eu precisava. E aí, tem um lucro baixo? Tem. Estou tendo lucro ainda? Tô. Mas o meu ponto de equilíbrio por conta disso salta. E aí você vê, chega no fim do mês, pô, faturei pra caramba aí. Saltei de 50 mil de faturamento para 100 mil de faturamento. Só que o meu resultado foi 40% menor do que o ano passado, do que o mês passado. E aí o cara não sabe por quê. E aí ele vai olhar a margem, efetivamente estava por conta do desconto mal planejado. Temos alguma pergunta aqui? Não. Então vamos acabar com a tua frase. Como que era aquela frase? Faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Apurem sua margem de contribuição, apurem seus indicadores financeiros. Precificar nunca vai ser um projeto pontual. Ele vai ser um processo que vai ajudar você a se tornar mais competitivo, a abocanhar mais mercado e ser mais lucrativo. Como as pessoas podem achar a Preço Certo? Elas podem acessar o nosso site www.precocerto.co. Muito bem. Para vocês que têm perguntas para o Marcelo, podem enviar para produção.planosdenegócios@megabrasil.com.br. Estaremos felizes de trazer ele aqui de volta para responder as suas perguntas. Muito obrigado por ter comparecido aqui no nosso estúdio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Eurico. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eurico, por ter vindo nos visitar. Foi um prazer. Até semana que vem, pessoal.